Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo, mais uma vez bem-vindo a esta Comissão e mais uma vez o Sr. Diretor Executivo do SNS apresenta-se nesta Comissão representando um Instituto Público que não tem estatutos. Portanto, a nosso ver, o senhor continua ilegal na direção do seu Instituto. Esse Instituto foi criado pelo Conselho de Ministros há um ano, em setembro de 2022. Eu quero recordar que, em maio passado, o Sr. Ministro da Saúde garantiu que a publicação desse estatuto estava para ser feita nos próximos dias ou semanas, segundo as suas próprias palavras. Depois, mais tarde, em julho, voltou a ser questionado aqui na Assembleia da República e também pela Comunicação Social, voltou a reiterar que, de facto, esses estatutos estariam por dias para ser publicado. Estamos praticamente no fim de setembro. E o Sr. Diretor Executivo volta a apresentar-se neste órgão de soberania sem os estatutos publicados. É lamentável, é obviamente uma questão que ultrapassa a sua esfera, mas que eu não posso deixar de sublinhar aqui. Portanto, nesta contingência, irei colocar algumas perguntas, ainda que, a meu ver, não esteja estatutariamente escudado para as responder. Sr. Diretor Executivo, estamos a falar sobre internamentos sociais. Recentemente, o sétimo barómetro dos internamentos sociais trouxe-nos uma leitura que diverge totalmente daquilo que o Sr. Diretor nos comunicou na sua primeira intervenção. Dizia, e vou citar, que os internamentos sociais representavam 9,4% do total de internamentos e que tinham um custo estimado de 52 milhões de euros para o Estado, muito superior aos 19,5 milhões de março de 2022, e que extrapolavam um cenário total para o ano 2023, em que estes internamentos inapropriados teriam um impacto financeiro de mais de 226 milhões de euros no SNS. É claro que estamos a falar de números, mas também estamos a falar de pessoas. Nós temos que atender o drama social, humano e familiar que existe nestes internamentos, mas temos que procurar também eficiência no SNS, e o Sr. Diretor Executivo sabe, tão bem ou melhor que eu, que um internamento social é algo que não está a provocar uma eficiência do sistema, porque os internamentos em meio hospitalar são muito mais caros do que num contexto social, num lar ou numa rede de cuidados continuados. E esse mesmo relatório, da 7ª edição, dizia que existiam 843 internamentos que aguardavam resposta para a admissão da rede de cuidados continuados. Portanto, o que eu queria perguntar aqui é onde é que estão as 700 vagas que foram anunciadas pelo Sr. Secretário de Estado, Ricardo Mestre, há poucos meses atrás, onde é que elas estão, porque, de facto, se essas 700 vagas existissem, não me parece que este valor pudesse ser tão alto. E também existem, nesse mesmo relatório, a evidência de que existem 50.199 dias de internamentos inadequados. Apenas estes 50.109 dias referem-se a casos que aguardavam uma resposta para a admissão nas estruturas residenciais para pessoas idosas. E o Sr. Diretor Executivo disse que o cenário tem melhorado, mas olha, eu vou-lhe mostrar esta infografia que faz uma comparação ao longo das várias edições do relatório que têm sido enviadas e, portanto, na 5ª edição estimava-se 100 milhões de euros, na 6ª edição 124 milhões de euros e na 7ª edição 226 milhões de euros relativos ao gasto do SNS nesses internamentos indivíduos. Portanto, não percebo como é que o Sr. Diretor Executivo consegue vir aqui tentar dar a volta ao texto, quando a própria rede, a própria Associação de Administradores Hospitalares veio aqui também dizer que isto é um caso que se tem agravado e que é de suma importância no SNS, e a própria também Associação de Rede de Cuidados Continuados também já veio aqui, na sessão legislativa anterior, dar-nos exatamente a mesma perspectiva da realidade. Por isso, Sr. Diretor Executivo, eu deixo-lhe 4 questões muito concretas que gostava que endereçasse de forma frontal e verdadeira. Primeira, em relação ao reforço do pagamento das diárias de internamento na Rede Nacional de Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que foi anunciado em novembro do ano passado, 2022, gostávamos de obter informações sobre a efetiva implementação desta medida e o seu impacto na redução dos internamentos inapropriados, porque temos ecos de que isso não está a acontecer. Referente à portaria 38A, que já foi arvorada, vou terminar, Sr. Presidente, que estabelecia um novo tipo de resposta, gostávamos de saber o número atualizado sobre a quantidade de vagas criadas e ocupadas até à presente data.
A terceira pergunta é em relação à criação da Unidade Central de Prestação de Cuidados de Telesaúde no SNS, que foi anunciada em março de 2023, que incluiu um novo serviço de teleconsultas e, portanto, gostávamos de saber qual é que é a redução dos internamentos inapropriados e se esta Unidade Central já foi criada. A última pergunta, Sr. Presidente, quais são, de facto, os planos para expandir a capacidade de resposta das estruturas residenciais para pessoas idosas e da Rede Nacional de Cuidados Integrados? Muito obrigado. Com comprometimento temporal das vagas a serem criadas. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Diretor, muito obrigado pelas suas informações. Ficamos, portanto, a saber que, segundo a sua fotografia da realidade, existem perto de 2.000 pessoas nos hospitais portugueses que não têm resposta, quer seja uma resposta social, quer seja uma resposta da rede de cuidados continuados, e é uma boa fotografia para pôr em contraponto quanto o SNS vai implementar a eutanásia em Portugal. Portanto, num país que tem 2.000 pessoas nos hospitais portugueses que não têm resposta na rede de cuidados continuados e não têm respostas sociais, quando 70% dos doentes terminais não têm acesso a cuidados paliativos, é nesta situação, é nesta realidade que o Governo Socialista vai implementar a eutanásia em Portugal. Temos que pôr aqui as coisas em contraponto e meter a mão na consciência. Porque, Sr. Diretor, eu tenho ido ao terreno, quero dizer-lhe que nos últimos meses já visitei o Hospital Beatriz Ângelo, o Hospital São Francisco Xavier, a Maternidade Alfredo da Costa, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, o Hospital de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e tenho agendada para a próxima semana uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas e fui também à Cerce e Top de Sintra. E em todos estes locais, o que me dizem é totalmente diferente do que o Sr. Diretor Executivo está a dizer aqui hoje. Obrigado, ainda anteontem, na segunda-feira, estive no Hospital Distrital de Santarém, que foi um distrito mencionado aqui pela Sra. Enfermeira, que nos deu uma realidade totalmente diferente, reuni com todo o Conselho de Administração, que pôs também a tónica nos internamentos sociais e na falta de respostas destes distritos. Portanto, gostava de pedir ao Sr. Diretor Executivo que enviasse os relatórios para esta Comissão, para que nós possamos verificar, de facto, com base em números e com base na evidência, aquilo que o Sr. Diretor está a dizer, mas que difere do que nos é contado no terreno. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão.